Olá, amigos, bem-vindos ao Claramente. Arlene Kunsick é formada em psicologia pela Universidade de Western Ontario, em Ontário, no Canadá. E ela é mestre em psicologia clínica pela Universidade de York, em Toronto, também no Canadá. Num artigo de sua autoria, ela comenta sobre a chamada terapia psicodinâmica para a depressão. Vamos dar uma olhada agora nisso. E se você quiser ler todo o artigo dela na íntegra, ele está nesse link que aparece aí na sua tela. É um texto bastante interessante. No próximo, claramente, eu volto nesse assunto focando na psicodinâmica da depressão, que é entender que conflitos mentais influenciam o surgimento do estado depressivo. O tratamento de sofrimentos mentais, como ansiedade generalizada, crise de pânico, depressão, entre outros sofrimentos, envolve muitas vezes o uso de medicamentos e psicoterapia. Psicoterapia é uma forma de ajudar as pessoas a melhorarem ou resolver seus conflitos emocionais, pessoais e também de relacionamentos. A psicoterapia é o uso da palavra para este fim. Os profissionais que estão habilitados para a prática da psicoterapia, também conhecida popularmente como terapia, são os psicólogos clínicos e os psiquiatras que fizeram a formação em algum tipo de psicoterapia. Existem vários tipos desse tratamento psicológico, a psicoterapia, como por exemplo a TCC. TCC significa terapia cognitivo-comportamental. Tem também a terapia interpessoal, tem a psicanálise, tem a terapia junguiana e outras formas. Vamos ver agora que contribuição a psicoterapia psicodinâmica, que é uma abordagem, entre tantas, pode dar para o tratamento da depressão. A terapia psicodinâmica para a depressão é um tipo de terapia que examina o passado de uma pessoa a fim de consertar a sua situação dolorida do presente. Durante a terapia psicodinâmica, a pessoa que se submete a esse tratamento psicológico será ajudada a tomar consciência das emoções e sentimentos que podem ter sido reprimidos. A meta da terapia psicodinâmica é auxiliar a pessoa a trazer do inconsciente ou do subconsciente para sua mente consciente os sentimentos, os pensamentos que contribuem para o sofrimento atual, a fim de que seja possível obter alívio e talvez cura. Enquanto a terapia psicodinâmica se concentra em desenterrar o passado para mudar o presente, outras terapias tendem a se concentrar mais no presente, sem consideração pelo passado. Por exemplo, a TCC, terapia cognitivo-comportamental, tem que ver com a mudança de padrões de pensamento ou comportamentos para aliviar a depressão. Essa terapia é baseada na ideia de que padrões de pensamento defeituosos estão por detrás da depressão ou mantêm a depressão. Na TCC, terapia cognitivo-comportamental, o profissional ajuda o deprimido a verificar que ele pode estar mantendo pensamentos, por exemplo, autodepreciadores, de desesperança, que mantêm a melancolia ou a tristeza. Daí, ao se colocar esses pensamentos negativos na mesa da consciência, a pessoa deprimida pode começar a lutar contra eles e aprender a desenvolver pensamentos novos, otimistas, de esperança e assim sair do estado depressivo. Outro exemplo de psicoterapia é a terapia interpessoal, que no caso da depressão, ela coloca o foco em questões atuais e problemas nos relacionamentos, a fim de melhorar o funcionamento do indivíduo. As terapias cognitivo-comportamental e a interpessoal geralmente são limitadas no tempo, por exemplo, 4 ou 5 meses de duração, seguem um formato estruturado e não envolvem cavar no seu passado. Por outro lado,
A terapia psicodinâmica para a depressão pode ocorrer por um período de tempo mais longo, por exemplo, 1 ou 2 anos. Na terapia psicodinâmica para a depressão, a pessoa se envolve em uma discussão aberta com seu terapeuta, em vez de seguir um plano estruturado a cada semana. Isso significa que você será capaz de falar livremente sobre o que estiver em sua mente com seu terapeuta naquela consulta. Isso pode ser feito uma vez por semana, podendo ser mais ou menos que isso, e cada consulta particular dura em geral 50 minutos. O atendimento é feito olho no olho, o profissional sentado de frente para você. A terapia psicodinâmica não é aconselhamento. Nela, o terapeuta não diz o que você deve ou não deve fazer. Ele o ajuda a pensar para você mesmo tomar suas decisões. Ela auxilia você a descobrir sentimentos e pensamentos que não eram conhecidos por você, e isto contribui para o entendimento de como o passado influi no presente. Ainda que a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, ofereça bons resultados para o tratamento da depressão, estudos mostram que a terapia psicodinâmica também fornece ajuda importante. Ela concentra-se em construir recursos internos do paciente para ser capaz de lidar com problemas futuros sem a ajuda do terapeuta. Um dos cientistas ligados ao estudo e pesquisa em psicoterapia, ele disse alguma coisa interessante. Veja aí na sua tela. Ele falou assim: o alvo da terapia não é o de confortar pacientes pelo amor que eles perderam, mas sim ajudá-los a trabalhar seus sentimentos a respeito de não terem tido esse amor. Esse é o Dr. Dave Mala, que foi citado pela doutora Wayland, da Universidade de Harvard. Então, é muito importante pensar nisso, não é? Eu vou repetir a frase do Mala. Ele disse assim: o alvo da terapia não é o de confortar pacientes pelo amor que eles perderam, mas sim ajudá-los a trabalhar seus sentimentos a respeito de não terem tido esse amor. Em outras palavras, coisas podem ter acontecido na sua infância e na adolescência que produzem no presente a sensação de desamor, de vazio, de tristeza, de ansiedade excessiva ou de insegurança. Quando você, então, se submete a uma terapia psicológica, a meta psicodinâmica, a meta não será aprender como conseguir o amor que você perdeu lá no passado, mas a meta será como lidar com a sua dor, com seus sentimentos difíceis, que são consequência de não ter tido o amor perfeito no seu relacionamento com as pessoas mais importantes da sua vida passada, geralmente o pai e a mãe. Outra meta na terapia psicodinâmica é entender que defesas mentais você usa para lidar com a sua dor emocional. São elas defesas funcionais? São agora inadequadas e precisam ser mudadas? Então, por exemplo, se você teve muita dificuldade no relacionamento com seu pai na infância e na adolescência e se tornou na vida adulta uma pessoa agressiva, impaciente, irritadiça com homens, na terapia é possível entender isso e lutar para deixar essa defesa agressiva de lado, que agora só serve para afastar você até de amigos que podem ser ajudadores seus, para então você começar a usar uma defesa melhor contra a sua dor do passado. Dentre os benefícios da terapia psicodinâmica para a depressão estão a obtenção de maior autoconsciência sobre seus sentimentos e comportamentos, bem como sobre os conflitos subconscientes que podem ajudar a explicá-los. Essa percepção pode ajudar a aliviar sintomas de depressão e desenvolver uma melhor capacidade de administrar os problemas que o fazem sofrer. Ela ajuda a promover o autoexame e a autorreflexão. Esse tipo de terapia psicodinâmica pode ser útil se a sua depressão for resistente a outras formas de tratamento ou se você tiver recaído após um período de melhora.
Isso ocorre porque a terapia psicodinâmica para a depressão, ela visa descobrir a raiz do problema dos seus sofrimentos psicológicos que outras terapias para a depressão não conseguem resolver. No próximo Claramente, eu quero trazer para você mais algumas ideias sobre a psicodinâmica da depressão. Então, espero você aqui, fique com Deus e até lá. Obrigada, Dr. César. Olha, é sempre bom acompanhar o conteúdo aqui do Claramente com o Dr. César, mas você também talvez gostaria de compartilhar ou de rever esse conteúdo e isso pode acontecer se você acessar a playlist no YouTube. Tem uma playlist com vários assuntos de Claramente disponíveis para você no endereço youtube.com/Vida e Saúde NT. E a gente faz um intervalinho agora bem curto. Na volta tem essa receita inusitada, diferentona de hummus doce por aqui. Sabe aquela pastinha de grão de bico? Pois é, fizemos uma versão adocicada e eu te ensino ela já já.